Confiamos no Senhor. A nossa vida está sobre a rocha. Nós vamos falar sobre isso. Um grande abraço a todos. E antes de iniciarmos propriamente a nossa reflexão, quero mandar um abraço a todos os sergipanos. Temos já, foi uma questão, uma cochilada, porque eu estava atendendo pessoas aqui, e eu acabei vendo agora que existe realmente a igreja segue caminhando lá de Sergipe, a Miralda, né, Miralda? No próximo sábado será apresentado apresentada a sua participação na igreja segue caminhando. A Miralda, que sempre pede oração pelos profissionais da saúde, e Deus tem atendido. Ainda nesse momento, quero agradecer a Deus por ter atendido o nosso clamor, o pastor Paulo César, nosso primo, a pedido do irmãozinho dele, do irmão Edson, nós oramos, e ele já está de alta, né? Vítima da Covid, mas em todas essas coisas ele é mais do que vencedor. Glória a Deus. A causa da insegurança. Areia na fundação. A parábola já diz tudo. Nós lemos aqui a palavra: todo aquele que ouve minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com impetuosidade contra aquela casa, que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Na realidade, existe algo estranho na vida do ser humano a partir do momento que os nossos pais, a raça humana, ela passa a conviver com um mal-estar. Dizia o Freud, existe um mal-estar na vida do ser humano. E o que é esse mal-estar? Nada mais é do que insegurança. Por quê? A insegurança, ela traz um pessimismo na vida do inseguro, de tal maneira que ele tem dificuldade para ver perspectiva, de ver luz no final do túnel em determinadas situações. E aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica, ele é, sim, realmente uma pessoa segura. Que segurança? Sou de Jesus. Eu já desfruto o gozo da luz. Eu vou trabalhar na poesia anterior, na original. Eu já desfruto. Que segurança? Eu tenho uma segurança enorme. Por quê? Eu sei em quem tenho crido. Então, porque eu ouvi a palavra do Senhor e procurei colocá-la em prática, não tão impecavelmente como o perfeccionista gostaria de mensurar. Mas eu procuro entender. No sábado próximo passado, nós entendemos um pouco do que é realmente o que o Senhor quer de nós, né? O que o Senhor quer de ti?
que o Senhor quer de nós? Senão que pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com o nosso Deus. Então, nós temos palavra do Senhor para nos dar realmente essa segurança. O que é essa rocha sobre a qual está assentada a vida dos verdadeiramente crentes? Porque crer não é só crer como os demônios, como diz Tiago. Você crê, os demônios também creem, eles acreditam, eles sabem que Deus existe. Eles sabem de muita coisa. E estremecem. Então, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Esse crer, que demonstra a fé, que é uma fé de 2 milhas, né? É necessário que aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, creia que Ele existe, em segundo lugar, que é galardoador daqueles que o buscam. Então, se eu tenho isso, eu estou seguro. Então, a rocha sobre a qual estou firmado, a pedra sobre a qual falou Jesus. Pedro, ele responde, ele faz uma conclusão da pesquisa de opinião que Jesus fez entre os discípulos. Eles que saíam, estavam circulando no meio da sociedade judaica, e eles trouxeram a Jesus uma amostragem do que era o pensamento daquela sociedade a respeito de Jesus. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, um João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, representando aquele grupo, diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí Jesus diz, olha, essa revelação não veio da sua intelectualidade. Quem te revelou não foi a carne e o sangue, mas sim meu Pai que está nos céus. Uma revelação, Pedro, você acaba de receber uma revelação direta do Pai. O Pai revelou isso para você. E eu vou te dizer um negócio, tu és Petrus, tu és uma pedrinha. Tu és uma pedrinha. Tu que fosse chamado durante muito tempo, denominado Simão, eu te digo, agora tu és Petrus, uma pedrinha. E sobre essa pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O termo que ele usa, Petrus, é uma pedrinha, o termo que ele usa, Petra, é um bloco de pedra como o de Gibraltar. Agora, algo muito profundo, você vai para os ensinamentos de Jesus, você vai aprender muito. A sabedoria, ela é muito acima da média do QI humano. Olha só, quando ele diz que as pessoas que fazem do Senhor o alicerce, o fundamento, vivem tranquilos. Podem soprar os ventos, os rios podem transbordar, enchentes, transbordar. E a vida vai continuar firme, tranquila. Ele, inclusive, não diz que não vai ter, né? Muita gente pensa que eu aceitei Jesus, não vai ter vento, não vai ter tempestade, não vai ter enchente. Mas ele diz, olha, quem ouve as minhas palavras e as pratica,
é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos, sopraram os ventos, transbordaram os rios, caiu a chuva, e tudo isso deu contra aquela casa, mas ela não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Mas quem ouve, como diz popularmente, entra por um ouvido e sai por outro. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. As pessoas endurecem o coração. Olha a associação que você pode fazer nisso, entender. A pedra é o fundamento da casa e não o coração. Olha, quem ouve a minha palavra e não pratica, será como o homem que edificou sua casa sobre a areia. O que é areia? Areia nada mais é do que um conjunto de partículas de rocha. Rochas que não suportaram o quê? Ventos, tempestades, chuva. E aí foram se desmanchando, essas rochas foram se desmanchando, essa rocha foi se desmanchando. E a areia, então, ela é composta por partículas de rocha. E aí a pessoa pega a sua vida, a sua existência, e constrói em cima dessas partículas. Porque se desmanchou. Por que essas pedras se desmancharam? Grandes vultos, grandes ícones. A gente fica olhando, né? Quantos que estão lá na sepultura? A sepultura de Jesus está vazia, a cruz está vazia, o trono está ocupado, mas Maomé, Buda, Confúcio, e vou falar de um cara aqui agora que desmanchou, realmente está desmanchado, não dá nem para fazer, não dá para nem ser partícula, não dá nem para ser areia. Um cara chamado Karl Marx também está morto. E que muita gente se agarra nele. E quantos? Esse Idi Amin Dada e tantos outros são rochas que não suportaram o quê? Chuva, rios, ventos, e foram reduzidas a partículas que são areia. Aí as pessoas chegam e constroem a casa em cima dessas partículas de rocha. Agora o Senhor Jesus fala, não, aqui não, indestrutível. Alguns dias atrás nós pescamos, pescamos sim, porque naquele dia Deus salvou pessoas, mas nós pregamos sobre Jesus na proposta de ser pedra angular, ou seja, a pedra primeira, pedra de esquina, para a partir dela ser feita uma casa de pedra, ser feito um edifício, mas que, acima de tudo, Jesus se oferece para ser a pedra fundamental. E a pedra fundamental de Jesus não é aquela caixa cheia de documentos que se faz no início da construção de templos. Não. A pedra fundamental ela é um bloco. Quando Jesus diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, queridos e queridas,
Por que que existe um mal-estar na humanidade? A insegurança contra o futuro. O famosíssimo day after. E o dia seguinte? Israel começou a ter esse problema, esse pânico, quando alguns entenderam a palavra de Moisés como palavra de Deus e estavam com suas vidas alicerçadas na rocha, que é a palavra de Deus. Mas outros, olha, Abadão vai entrar, o anjo da morte vai entrar nas casas e vai matar o primogênito. Moisés diz que se passar o sangue do cordeiro nos umbrais das nossas portas, o anjo da morte não vai entrar e ceifar o nosso primogênito. Será que isso vai acontecer mesmo? Essa casa estava sobre a rocha ou sobre a areia? Então, isso ficou tão forte no consciente coletivo de Israel, ao ponto de o salmista do Salmo 139 dizer: quando acordo ainda estou contigo. Que alívio, eu acordei. Não temerás espanto noturno. Olha quanta coisa. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas são a causa de não sermos consumidos. Por que isso? Por causa do consciente coletivo que ficou afetado pela morte dos primogênitos egípcios. Mas quem está com a sua casa sobre a rocha, descansa. E eu gostaria de dizer para você, se você está com a sua casa sobre a rocha, fique tranquilo. Salmo 118 diz: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Viver com a sua casa sobre a rocha não é afrontar as regras de saúde, de higiene que estão sendo, de saneamento que estão sendo divulgadas. Não, muito pelo contrário, do homem são as preparações, do Senhor é a resposta da boca. Você faz a sua parte, sim. Você tem que usar máscara, sim. Você tem que fazer o distanciamento, sim. Mas confiar em Deus. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Então, querido e querida, sua casa está sobre a rocha? Você está tranquilo, está seguro. Dorme tranquilo. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E amanhã você vai acordar e dizer: eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. A sua casa sobre a rocha te dá tranquilidade. Está difícil, mas você está sobre a rocha. Deixa os ventos soprarem, não tem problema. Jesus não disse que os ventos não soprariam. Ele não disse que a chuva não cairia. Ele não disse que os rios não transbordariam. Ele disse que sim. Ele não disse que não viria pandemia. Ele disse que sim, que viria sim.